Bom dia. Bom dia. Bem, já tem um spoilerzinho do que vai ser, né? Hoje, gente, eu vou estar conduzindo esse momento da pregação com vocês. E antes de começar, quero que vocês me acompanhem em uma oração. Querido Pai, Senhor eterno, Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos hoje para louvar o Teu nome. Pai, obrigado por podermos ouvir sobre o Senhor, podermos aprender mais sobre o Senhor. Pai, peço que nesse momento você seja o Senhor falando através de mim, que eu seja apenas um porta-voz de Ti, que eu possa ajudar as pessoas a estar cada vez mais próximas do Senhor, conhecer mais sobre Ti, conhecer o grandioso e maravilhoso Deus que você é, Pai. Por favor, nos acompanhe nesse momento da pregação, meu Rei, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo e o meu Senhor, que eu oro a Ti. Amém. Amém. Bem, gente, a pregação de hoje se chama Quem é Deus para mim? E para começar, eu queria perguntar, quem já assistiu ao filme ou ao desenho do Aladdin? Para quem não assistiu, vou contextualizar um pouquinho. Aladdin, ele é um jovem pobre, órfão. Ele é conhecido como ladrãozinho. Ele rouba para poder sobreviver. E o seu melhor amigo é um macaquinho, chamado Pluto. Um dia Aladdin, ele é preso. Vai para uma prisão e conhece um senhorzinho que fala para ele de uma maravilhosa caverna. Uma caverna onde há riquezas que o homem não pode conhecer. Não pode nem imaginar o que tem lá. Aladdin acaba indo para lá. O senhorzinho pede para ele: Aladdin, me traga uma lâmpada. Tem lá dentro. Aladdin vai. Ele consegue entrar nessa caverna. Acontecem algumas coisas. E Aladdin acaba descobrindo que a lanterna, a lâmpada na verdade, não é uma simples lâmpada. Ela contém um gênio dentro. O gênio, quando ele sai, ele fala para Aladdin: Aladdin, eu posso realizar qualquer coisa que você quiser. Você pode pedir até 3 coisas e eu irei realizar, com exceção de 2. Os mortos eu não revivo e nem faço ninguém se apaixonar por você. De resto, você pode pedir o que você quiser. Se fosse vocês no lugar do Aladdin, o que vocês iriam pedir? Eu já sei o que eu ia pedir. Eu ia ser o Flash. A minha casa ia viver brilhando. E engraçado que o gênio ele fala isso para o Aladdin. Fala que ele tem 2 desejos que ele não pode realizar. Ele é todo poderoso. Porém, tem uma outra coisa que o gênio não pode fazer. O gênio é prisioneiro. Ele fala que ele está preso e fadado a ficar confinado numa lâmpada. Porque o único jeito dele sair é se o dono da lâmpada usar um dos desejos para libertar ele. Senão ele vai ficar preso lá. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre esse cenário. E aí que veio a ideia dessa pregação, de quem é Deus para mim? Porque eu comecei a pensar, nessa pergunta para mim mesmo. Quem é Deus para mim? Como que eu respondo essa pergunta? Como que eu chego até a solução? Para eu poder falar quem é Deus para mim, eu preciso conhecer. E como que eu conheço alguém? Para eu conhecer alguém, eu preciso passar tempo, preciso ouvir, perguntar. Preciso me dedicar a essa pessoa, para que eu possa conhecê-la. E Deus ele tem inúmeras características para a gente se aprofundar e conhecer. E uma das curiosidades que tem sobre Deus, não sei se todos conhecem, mas Deus ele possui 2 categorias de atributos. Uma categoria chamada atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O intuito não é eu falar muito sobre eles, mas eu peço que vão atrás, conheçam um pouco. Vocês vão ver quão interessante e quão legal isso é. Mas por que de tudo isso? Porque quando eu comecei a pensar quem é Deus para mim, eu comecei a pensar, será que eu estou tratando Deus como um gênio? Onde eu só peço as coisas para Ele, onde as minhas orações são mais dedicadas a pedir para Deus. A comparação é um pouco injusta, porque Deus e gênio, Deus é maior. Mas a gente pode classificar os dois como do mesmo lado. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Então, queria perguntar para vocês
vai dar para estar vendo muito bem, mas você tem tratado Deus como um gênio da lâmpada, onde as suas orações são dedicadas apenas a pedir? E para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre esse tema, quero que vocês me acompanhem uma escritura que está lá em Gênesis 32, do 24 ao 28. A escritura diz assim: então Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desaponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens. Gente, a escritura não está 100% certa aqui não. Eu vou ler de novo aqui. Amém. Então Jacó ficou sozinho, e o homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que Jacó não podia vencer Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois vem ao amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? Jacó respondeu. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Contextualizando um pouquinho daqui, Jacó, ele recebeu uma direção de Deus. Deus falou: volte para a sua terra, volte para lá, farei de você, da sua família, um povo numeroso nessa terra. E Jacó, quando estava voltando, ele se depara com seu irmão Esaú. Ele fica sabendo que Esaú está vindo. Ele manda um mensageiro para falar com Esaú, e o mensageiro, quando volta, diz assim para Jacó: Jacó, seu irmão está vindo, ele e mais 400 homens para te ver. Jacó, ele fica com medo, porque Jacó inúmeras vezes no passado enganou seu irmão. Enganou seu irmão para receber as bênçãos que era dedicada a ele. E nesse momento de medo, Jacó, ele pensa num plano. Eu vou mandar alguns presentes para o meu irmão, para que ele possa se acalmar e me encontrar. E aí ele começa a pensar mais: vou separar meu acampamento em dois, para que se eles cheguem em ataque, um deles sobreviva. E aí é onde entra esse texto. Jacó, ele passa uma noite antes de ir ao encontro do seu irmão, e nesse momento um homem aparece. Eles começam a brigar. Bem, o homem chega de noite, provavelmente ele está enxergando nada. Provavelmente ele acha que é um ladrão. Eles começam a brigar. Mas o que me chama muita atenção nesse texto é o que Jacó responde para ele, né? Que fala, o homem pede para ele: deixe-me ir, pois vem ao amanhecer. Jacó, porém, responde: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Sabe, em um determinado momento, Jacó percebeu que não era uma pessoa comum. Ele percebeu que era uma pessoa que poderia lhe conceder uma bênção. E Jacó se agarrou nisso: já que você pode me abençoar, não vou te deixar ir. Você vai ficar comigo até você me abençoar. E ele se agarra a isso, a um interesse próprio de receber uma bênção, para talvez se safar do seu irmão. Não dá para entender o que ele queria. Mas o ponto é que o Jacó, naquele momento, o medo dominou, o medo de encontrar com seu irmão.
E aí é onde a gente vê o que acontece. Que ele se agarra e o homem fala: tudo bem, seu nome vai mudar agora. E eu queria perguntar, quando você olha para a sua vida, você passa mais tempo brigando com Deus pelos seus próprios interesses? Mais à frente na Escritura a gente vê quem era aquele homem, com quem Jacó estava brigando. E isso me faz pensar, será que somos assim também? Estamos constantemente brigando com Deus pelos nossos próprios interesses. Senhor, não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar com o que eu quero. Não vou sair desse quarto de oração enquanto o Senhor não realizar o meu desejo. Será que somos assim também? Será que você tem um pouco de Jacó em você? A situação pega e você se agarra firmemente a um desejo de se livrar dela, aonde talvez o medo, situações do dia a dia, preocupações, ansiedade dominam sua mente e você esquece de quem realmente Deus é. Um pai amoroso, um pai que quer o seu bem, um pai que não é um gênio da lâmpada, mas sim o Todo-Poderoso. Eu não estou falando que Deus não vai realizar as suas orações, mas sim se o seu coração está alinhado, que esse é o ponto. Se o seu coração, será que está olhando para Deus de forma correta? Ou você está colocando Ele apenas como um gênio na sua vida? E gostaria que vocês me acompanhassem uma outra escritura, de Gênesis 18, do 1 ao 8. Na escritura diz assim: o Senhor apareceu a Abraão próximo aos carvalhos de Maré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão e disse: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo, sem fazer uma parada. Mandei-lhe buscar um pouco de água, para que lave os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até seu servo. Está bem, faça o que ele está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a, faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então a coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. O cenário aqui é um pouco parecido ao encontro com pessoas que, vamos dizer, de certa forma, santas ali, naquele momento. Mas a atitude de cada um é um pouco diferente. Jacó, ao perceber que era uma pessoa que poderia lhe conceder bênçãos, se agarrou no interesse. Pensou: fique aqui até me abençoar. Abraão, ao contrário, falou: fique aqui para eu lhe servir. E quando eu olho para Abraão, eu vejo que Abraão, ele fez algo muito interessante. Abraão, ele escolheu fazer o melhor dele. Quando a gente olha para o texto, o que a gente vê é Abraão falando: pegue 3 porções da melhor farinha. Separou o melhor novilho. Provavelmente ele preparou um banquete para esses homens. O que Abraão fez foi servir eles da melhor forma possível. A Escritura fala que era o momento mais quente do dia.
E Abraão resolveu servir eles da melhor forma possível. E sabe, quando eu olho para isso, eu começo a me lembrar de um momento da minha vida. Um momento em que eu estava mudando de emprego. Eu tinha pedido demissão do meu estado, eu não tinha outro irmãos ainda. Eu falei, eu quero sair. E eu pensei, vou me realocar rápido no mercado. Isso é fácil. O mercado está aquecido. Para quem é de TI, como eu, 2022 estava muito aquecido e existiam muitas vagas. Eu pensei, vai ser rápido. No começo foi animador, fazer várias entrevistas. Com o passar do tempo foi diminuindo cada vez mais. E nesse período, até conseguir um trabalho, veio uma outra decisão. Além de mudança de trabalho, eu também quero me casar. Eu tinha decidido com quem a minha esposa hoje, falou, agora vamos casar. A gente já tinha data, e nada do trabalho. E foi passando o tempo. Os meses foram passando, eu pensava, se eu consigo um trabalho X, eu vou receber tanto, em um mês tal eu consigo casar, tá tranquilo. E quanto mais os dias passavam, mais o mês avançava, a frustração com Deus vinha. As minhas orações de que Deus me dá um trabalho, Deus, eu quero casar, começaram a ser voltadas apenas para isso, apenas para pedir para Ele, Senhor, eu quero, e uma frustração de não entender o porquê Deus não me abençoar com o trabalho, não me permitir casar. E para quem passou, está passando por isso, de uma oração não ser atendida, é frustrante, é desanimador, dá vontade até de parar, falar, cansei, Deus não vai atender mesmo isso, vou mudar meus planos. Só que aí teve um dia que eu parei e comecei a ouvir um louvor, comecei a ouvir, e aí eu comecei a chorar, porque no louvor ele falava algo que eu comecei a olhar para o meu coração e pensei, tem algo de errado com o meu coração. A forma com a qual eu estou olhando para Ele. Na canção, um trechinho dela, ele fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Eu não o adoro pelo que Ele faz. Eu o adoro pelo que Ele é. E nessa canção, pude ver onde estava a minha adoração a Deus. Estava pelo que Ele fazia por mim, pelo que Ele podia fazer por mim, e não por quem Ele era. E quando eu olhei isso, eu vi o quão errado estavam os meus pensamentos, o quão errado estava a forma de eu enxergar a Deus. Que nesse momento não era Deus, era apenas um gênio, onde eu pedia para Ele os desejos do meu coração. Após entender um pouco mais sobre isso, eu comecei a orar diferente. A minha oração deixou de ser, Senhor, me dá um trabalho, e passou a ser, Senhor, obrigado pelo trabalho. Eu não tenho, mas eu te agradeço pelo que o Senhor preparou, porque eu sei que ao justo a sua justiça não falha. Então eu comecei a orar diferente, pensar, encarar Deus de forma diferente, não mais como aquele gênio da lâmpada, mas como Deus que Ele é, um Pai amoroso, poderoso, justo, cheio de graça, misericórdia, entre inúmeras outras características. E aí é quando eu olho para Abraão e vejo as atitudes de Abraão perante a esses homens. E eu começo a pensar, Abraão, ele fez o seu melhor, ele se esforçou para dar o melhor para esses homens. E aí é que eu começo a me perguntar, o que você tem oferecido a Deus tem sido o seu melhor? Ou você tem oferecido restos a Deus? Abraão escolheu o melhor da farinha. Abraão escolheu o melhor novilho. Abraão fez isso no momento mais difícil. A Escritura fala que era o momento mais quente do dia. E o que você tem feito? Tem sido melhor para Deus? Ou tem sido apenas o resto? No dia você separa uma porção do tempo para Deus, mas é o resto do seu dia.
é quando você já está quase indo dormir. No dia você fala, eu vou orar. Mas é naquele momento que você tem um intervalo de tempo. Eu tenho esses 15 minutinhos aqui, porque dei uma pausa no trabalho, seja o que for. Eu vou orar agora. Isso não é oferecer um melhor. É oferecer restos para um Deus que te ama, que te quer o melhor e deseja uma vida melhor para você. E voltando para o filme do Aladdin, ele tem um final. Para quem não assistiu, foi mal por spoiler. Mas no final, depois de todos alguns acontecimentos, o gênio fala, Aladdin, você tem mais um desejo. Você gastou seus dois, mas você tem mais um. E Aladdin tinha falado para o gênio no começo, eu seria aquele que vai usar um desejo para te libertar. Mas no final, Aladdin e a princesa, eles se apaixonam. Só que a princesa não pode casar com Aladdin, porque pela lei ela só pode casar com o príncipe. E Aladdin está longe de ser um príncipe. E o gênio fala, Aladdin, usa seu último desejo para virar príncipe. E Aladdin fala, gênio, mas eu falei que eu iria usar para você. Ele fala, tudo bem, eu posso passar mais alguns anos, mais alguns milênios, mas isso aqui é especial. No final, quando Aladdin vai desejar, ele fala, gênio, eu quero a sua liberdade. O que eu acho especial é que Aladdin podia pedir qualquer coisa. Mas o desejo dele não foi olhar para o próprio interesse, mas foi olhar para o interesse do outro. Ele olhou para o que era importante para o gênio, a liberdade. Ele escolheu gastar o seu último desejo, ou melhor, investir o seu último desejo em algo que não ia beneficiar ele, mas algo que ia beneficiar o outro. E quando eu penso nisso, sobre esse ponto, em ter um desejo que seja o que o outro quer, eu me lembro de uma pessoa. Eu quero que vocês possam me acompanhar na escritura. Lá em Lucas 22, do 39 ao 42. A escritura diz assim, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, eles lhe disseram, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou-se deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quando eu penso nisso, será que as minhas orações estão alinhadas com o desejo de Deus? Cristo aqui, só um momento antes dele ser preso, julgado, crucificado. E ele sabia de tudo que ele iria passar, de todo o sofrimento que ele ia ter. Em Cristo, em seu momento, ele faz um pedido. Ele começa a Pai, se você quer, afasta de mim. Mas que não seja feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Cristo, nas suas orações, ele terminava falando, seja feita a sua vontade. E como está a sua oração hoje? Você termina a sua oração pedindo para que seja feita a vontade dele? Em Cristo ele falava, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, estou aqui para fazer a vontade do Pai. É por isso que eu estou aqui hoje. Cristo, ele desejava fazer a vontade do Pai, o seu coração estava alinhado com ele.
Como eu comentei, não é que Deus não queira atender as nossas orações. O ponto central é: será que as minhas orações e os meus desejos estão alinhados com os desejos de Deus? Porque se não tiver, a gente vai apenas estar tratando Deus como um gênio. Alguém que está ali apenas para atender as nossas orações, os nossos pedidos. E não é que Deus não vai ouvir. Ele ouve tudo. Não precisa ir lá. Mas em Isaías 59, do 1 ao 2, diz: o seu braço não é tão curto que não possa alcançar. Os seus ouvidos tão surdos que não possam ouvir. Deus a todo momento está te ouvindo. Não é que Ele não vai atender. Talvez não seja o momento. Talvez não seja para você. E o ponto central é: como que estão os nossos corações? Eles estão alinhados com o que realmente Deus quer? Eu oro pensando no interesse do Pai, ou eu oro pensando no meu próprio interesse? Quem é Deus para mim? Tem gênio? Ou Deus Pai? Aquele que ama, aquele que cuida, aquele que quer o melhor para cada um de nós. Quem é Deus hoje para você? E queria deixar algumas perguntas de reflexão. Você conhece a Deus? Realmente? Se sim, quais são os atributos dele? Quais são os atributos de Deus? Se não conhecer, pergunte para os membros da igreja: como você pode conhecer mais a Deus? Você trata Deus como um gênio? Olhe para a sua oração. Se você pensa: eu não trato, mas olhe para ela. O que você fala em suas orações? Aí você vai saber como você está tratando Deus. E a última: você doa o seu melhor para Deus? Bem, gente, essa era a pregação que eu queria passar para vocês hoje. Quero que vocês possam me acompanhar numa oração de encerramento. Querido Deus, Pai eterno, Pai, eu rogo ao Senhor Deus, para que a Tua palavra acompanhe as pessoas que ouviram, as pessoas que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor esteja com eles, conduzindo o coração deles, Pai, levando eles a refletir sobre o que foi falado pelo Senhor, Pai. Eu sou apenas um instrumento de Ti. Eu rogo ao Senhor, meu Deus, para que possamos estar cada vez mais próximos. Eu rogo para que possamos conhecer cada vez mais o Senhor. Eu oro para que as nossas orações, Deus, sejam mais para Te ouvir, para saber a Sua vontade, para entender mais sobre Ti. Querido Pai, cuide do resto do dia que temos hoje, em nome do Seu Filho, Jesus.